Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre a função Digital Write. Bom, em Arduino, ela vai nos permitir fazer a escrita do valor high ou então o valor low, que significa ligado, tá? Ou desligado para o nosso pino digital. Então a função é bem simples, né? Se a gente traduzisse do inglês para o português, digital é digital mesmo, né? E write significa escrita. Então eu vou atuar naquele pino, alterando o valor dele de ligado para desligado. E aqui ele diz o seguinte: se o pino foi configurado como output, ou seja, como saída, lá explicitamente com a função pinMode, né, que determina o número do pino e o modo, né, como ele vai trabalhar, se é a entrada, se é a saída, então a voltagem automaticamente já é ajustada, né, para 5 volts, quando high, né? Ou seja, se a placa for de 5 volts e você ligar high, automaticamente aquele pino já vai estar com 5 volts. Se você tiver uma placa que é 3.3 volts, automaticamente, quando usar high, a voltagem daquele pino vai ser 3.3, tá? E 0 quando você utilizar a função low. Aqui também diz o seguinte: se o pino for configurado como entrada, né, como input lá no Digital Write, ele vai ativar o modo write automaticamente, tá? Por quê? Porque o sensor ele vai ficar o tempo todo tentando mandar informação para o Arduino. Então o Arduino não pode ficar, agora eu vou pegar a informação daquele sensor e agora não fica um tempo ligado ou desligado. Quando você define como input, ele vai estar atuando o tempo todo, tá? Então ele vai estar em modo alto para poder estar recebendo informação a qualquer momento do sensor, tá bom? E vai ou desativar aqui o modo low. Ele também recomenda, para questão de muitas variações, a questão do input pull-up aqui, tá? A sintaxe dele é bem simples. Nós temos aqui digital write, lembrando que a gente sempre inicia com letra minúscula e a próxima palavra com maiúsculo. Aí temos aqui os dois parâmetros, né? O número do pino e o valor, que os valores é high ou low. Aí o pin é o número, né, do pino e valor aqui. E não retorna nada, porque ele vai só passar uma informação. O que retorna seria o digital read, né? Aí aqui temos um exemplo do código, né, que vai estar utilizando o pino 13 como saída e alternando os valores dele para ligado e desligado, que é high ou low. A gente poderia copiar aqui, mas vamos fazer o seguinte: vamos lá para o nosso Tinkercad. Quando eu estou aqui, em qualquer momento, né, no Tinkercad logado nele, a gente pode vir aqui, ó, clicar no símbolo aqui e depois vimos aqui, ó, circuitos, tá? Criar um novo circuito. Ele vai trazer uma tela em branco para a gente. Nós podemos puxar lá o Arduino. Quando a gente clica aqui, ó, Arduino, ele traz isso aqui e já traz alguns exemplos. Ele utiliza naquele exemplo essa função Blink. Então a gente pega aqui e puxa para a tela, tá? Automaticamente ele puxa o código. A gente clica aqui em bloco, modo texto e continua. E aqui, vamos deixar com mais um aqui e vamos observar o seguinte: aqui o comentário, né, fala o que o programa faz, o void setup configura ele aqui, né, e aqui ele vai estar dizendo que torna o LED como ligado, aguarda 1000 milissegundos, que seria 1 segundo, e aqui torna o LED desligado e depois mais um tempo. Então a função é o seguinte: digital write, o número do pino e o valor dele ligado, né? Então temos dois parâmetros, o número do pino e o valor. Ok, high, ligado, low, desligado. Se a gente mandar executar, observem aqui que ele fica 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Parei. Mas Gilson, ele só trabalha com high ou low? Não. High, se eu jogar no pino digital, jogar 1, ele vai fazer a mesma função, porque se eu mandar imprimir lá o valor do high ou o valor do low, ele nada mais vai ser do que o valor 1 ou 0. Mas por quê? Porque o high e o low são palavras reservadas da programação do Arduino, então já utiliza lá, é fácil para poder estar trabalhando.
Mas olha só o funcionamento quando eu troquei para 1 para 0. É o mesmo, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer, parei aqui, seria o seguinte. Ele me fala o seguinte, que é bem interessante. Se você não definir o PinMod para output, ou seja, se você não definir ele explicitamente como saída e conectar um LED nesse pino, então quando você chamar essa função digitalWrite, o LED vai aparecer de maneira ofuscada, ou seja, essa função ela não vai trabalhar de maneira correta, ou seja, ela vai aparecer ofuscada. Vamos ver o que isso pode estar fazendo. Aqui a gente determinou, né? Está bem claro aqui que a gente definiu ele. Então, se eu colocar essa linha em comentário, eu vou aumentar aqui para que a gente observe bem. Olhem só a cor, o brilho desse LED. Agora eu paro e volto a colocar a função explícita. Agora olha o brilho desse LED. Tá? Então, quando você for trabalhar com a função de ligar ou desligar um LED, ou seja, determinar um pino como saída, é obrigatório que você coloque essa função aqui, seja explícito. Tá? Senão ele vai executar? Vai, mas não da maneira correta como tem de ser. Outra coisa que a gente tem que observar quando a gente começa a entender melhor a questão da programação é que a gente pode estar otimizando o nosso código, mas nós podemos simplesmente diminuir o tamanho da nossa programação quando a gente entende o que a gente está fazendo. Então, ao invés de digital write, nós podemos utilizar aqui, ó, digital read, tá? E pego o valor desse pino. Ao invés de 1 aqui, eu troco por aquele digital read, ok? Então ele vai ler, mas aqui vai ficar sempre o mesmo valor. Então como é que eu faço para inverter esse código? Eu venho aqui e coloco um sinal de exclamação. Então, se ele passou uma vez, estava desligado, né? Quando liga ele está desligado. Então ele vai pegar aqui e faz a inversão. Não ligado, faz a leitura e atua aqui. O que vai fazer? Vai ligar o LED. A próxima vez ele está ligado, vai fazer a inversão, desliga. Então, vamos iniciar a simulação e observe. Eu tenho menos código e executou também. Então, são situações assim que quando a gente conhece a linguagem de programação, a gente consegue fazer um código mais otimizado e mais eficiente. Até mais. Tchau, tchau.